Hello, everybody. This is me, Albert again. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para a segunda aula do nosso curso inglês para profissionais de restaurante. Meu nome é Albert, como você deve saber, e eu sou seu tutor durante essa jornada, ok? E hoje nós vamos falar sobre métodos de cozimento e também vamos falar sobre os utensílios utilizados em um restaurante. Alright? E, como é de praxe, sem mais demora, sem mais delongas, vamos direto para a nossa aula. Deixa eu compartilhar aqui com você o meu slide. Então, vamos lá. Alright, guys. Então, nós temos aqui, não é? Deixa eu ver se já está, se vocês já estão vendo aí. Eu acredito que sim. Então, the equipment. The equipment, ok? Nós temos aí o cutlery, glassware. Então, os utensílios podem ser chamados de cutlery, utensils, ok? Então, cutlery, utensils, acredito que sejam os mais comuns. São os utensílios, não é? E glassware é a parte de vidro, são os copos, geralmente. Alright? Então, vamos começar aqui pelos utensílios. Também pode ser chamado de silverware, como você está vendo aí, e flatware. Aqui, ó, silverware. Aí tem uma pequena diferença, o flatware. Você tem aqui o silverware, que na prática, porque silver é prata. Então, silverware seriam aqueles utensílios que são feitos de prata. Se não me engano, ele tem que ter 92,5% para ser considerado prata. Ok? Então, caso não tenha, entre aspas, não deveria ser considerado. Mas, enfim, só para você saber, a título de curiosidade, silverware são aqueles utensílios de prata, não é a louça de prata. Flatware também, não é? São esses utensílios, colher, spoon, no caso, colher, forks, que você utiliza para servir a comida, ok? E aí, dentre esses utensílios, nós temos aqui knives, que é o que está aparecendo aqui em cima, alright? Knives, forks, então knives, facas, forks, garfos e spoons, colheres, alright? Então vamos começar aqui. À minha esquerda, possivelmente à sua direita aí, nós temos table, né? Tem uma faca aqui, a knife, table. Então é uma faca de mesa, alright? Fish, uma faca de peixe. Steak, ok? É uma faca de carne, ok? Steak knife, fish knife, table knife. E aqui o próximo nós temos butter ou butter, ok? Uma faca de manteiga. Depois nós temos fruit, fruit. É interessante essa palavra e bacana de tomar cuidado, porque você tem aqui F-R-U-I-T. Esse I, ele não é pronunciado, então você estende um pouquinho o U, então fica fruit, ok? Depois, curving. O que é esse curving, Albert? Então, esse curving é quando você tem um rodízio e aí as pessoas, o garçom, não é o server ou waiter, ele pega aquele garfo ali de baixo, curving, tá vendo? E aí ele espeta ali, não é, a carne e ele tira um slice com essa faca de curving, ok? Tira um slice, tira uma fatia para a pessoa, alright? E aí depois disso nós temos aqui também cake slice. Cake, bolo, slice, fatia. Então, uma faca de cortar bolo, ok? De fatiar o bolo. E aí, respectivamente, as facas, nós temos os... Opa, passei um pouquinho. Nós temos os garfos. Então, nós temos os garfos de mesa, table, forks, fish forks, dessert, ok? E aí você tem aqui, é interessante também essa palavra. E essa é a diferença, novamente, pessoal. Se você ler só o livro, só um material, você não vai ter essa riqueza de detalhes, porque aqui é o que eu estou falando. Dessert, olha a diferença entre dessert e desert.
E aí você pode se perguntar, mas como assim, Albert, do que você está falando? É porque a palavra desert é quase a mesma coisa que dessert. O que que muda? Um S. Dessert, que é sobremesa, tem um S a mais, do jeito que você está vendo aqui. E se pronuncia dessa forma, dessert. Desert, você só tira um S e pronuncia da outra forma, da forma que eu pronunciei, desert, ok? Então, essa é a diferença, é bom ficar atento a isso. E aí, novamente, fruit, oyster, oyster, ostra, ok? Oyster, você tem cake, então um garfo de bolo, carving, como eu havia dito anteriormente, e service. Tanto a colher ali, quanto, ou melhor, tanto o garfo quanto a colher embaixo, service, são de servir, uma colher, um garfo ali para ajudar a servir os alimentos. Alright? E aí, aqui nós temos spoons. Você tem table novamente, você tem colher de sopa, ok? Soup, soup, ok? Dessert, são palavras importantes. Soup, por que eu estou falando de soup? Porque você tem soap, soap, que é sabão, e aqui é soup, ok? Olha a diferença. E eu já caí nesse mistake, nesse erro, ok? Por isso que eu estou falando para você. Quando eu estava morando lá na Irlanda, eu falei soap. Aí a senhora lá, não é, irlandesa, oh, aí, não é, depois da explicação, soup, soup. Então, para você também não cometer esse mistake, ok? Então, soup, dessert, uma colher de sobremesa, tea ou coffee, então aqui uma colherzinha de chá, tea ou coffee, café, demi-tasse, demi-tasse, o que é isso? Uma colherzinha demi-tasse, é uma colher de café também, colherzinha pequenininha para mexer o café, ok? Ice cream, uma colher aí para sobremesa, para o sorvete, sauce, uma colher para o molho, e service, que é uma colher para servir a refeição. Alright? Então aqui é um pouco do cutlery, utensils, para você ficar ciente aí de como são pronunciados, ok? Qualquer coisa, volta depois desse vídeo e vê de novo essa parte. Glassware, a louça de vidro, ok? Aí nós temos os copos, começar aqui da minha esquerda, possivelmente da sua direita. Nós temos water, ou water, ok? E aí você tem tumbler, que é esse copo maior aqui, esse copo comprido, ok? E aí você tem goblet, que é esse outro copo aqui que também pode servir água. Wine, ok? Wine glass, uma taça. Você tem beer, que os copos, as taças para servir cerveja, beer, wine, vinho, champagne, ok? Outra palavra interessante, champagne. Por que, Albert, interessante? Porque aqui você, nessa palavra, tem um CH. Geralmente, palavras que começam com CH, elas não têm o som, esse som inicial, que é o sh. É como se houvesse um T antes desse C. Então, por exemplo, a palavra barato é cheap, cheap. E ela também começa com CH. Pelo fato de começar com CH, é como se houvesse um T no início. Então, eu pronuncio cheap, ok? Alright? Então, isso é importante. Então, champagne. Você tem o flute, o copo ali mais alongado, e você tem um copo mais arredondado. Alright? Aqui embaixo, liquor, ok? Licor. Você tem o sherry, que é uma das taças de vinho que existem, sherry, ok? Você tem brandy, conhaque, brandy, estou pronunciando com L, olha só como a gente tem que prestar atenção. Brandy, alright? Conhaque. E aí você tem long drink ou highball glass.
highball glass, que é esse copão maior aqui, alright? E aí, ao lado nós ainda temos cocktail, ok? Que pode ser martini, ou, novamente, tumbler, que é um copo um pouquinho mais alongado, tumbler, ok? Sem nenhum detalhe, tumbler, alright? Então, esses são os principais copos, taças, que nós temos aí dentro de um restaurante, alright? Importante saber. Então, vamos dando continuidade aqui. Depois ainda temos the equipment. Nesse caso aqui nós temos crockery. Embaixo está crockery china, ok? Que é a porcelana, ok? Esse é o significado desse crockery. E aqui other, porque tem algumas outras peças aí para além da porcelana, alright? Mas aí dentro disso, o que nós temos? Nós temos dinner plate, é um prato de janta. Fish ou salad plate, o prato de peixe ou de salada. Side ou bread plate. Então, é um prato aí para trazer, de repente, o extra, ok? Side ou side dishes são pratos de acompanhamento, ok? Bread plate é um prato de um acompanhamento de um pão. Side pode ser acompanhamento de alguma outra coisa, alright? E aqui nós temos novamente soup ou cereal bowl, alright? Então, soup, sopa. Cereal bowl é como a gente pode colocar Tupperware aí para você comer o seu cereal, ok? Cool. Butter dish ou butter dish, alright? Cool. E aí, no caso aqui, é o seu pratinho ali para manteiga, ok? Depois deles, nós temos pepper, ou melhor, and salt shakers. Paper ou salt shakers, ok? Que é a vasilha ali, não é? Da pimenta ou do sal, ok? Salt shakers, porque você sacode, certo? Shake é sacudir. Então, salt shakers é a vasilhinha ali que você utiliza para colocar o sal ali na sua comida, ok? Ou na sua salada, enfim, onde quer que seja. Ok, e aí continuando, nós temos aqui tea ou / coffee cup. Tea cup, coffee cup, and saucer, ok? Saucer. Que é esse pratinho aqui, não é? Quer dizer, não só o prato, mas você tem a xícara e o pratinho ali também, alright? E esse aqui, no caso, pode ser de chá e de café. Aí você tem um outro aqui, Demitas and Saucer. Que é esse pratinho aqui menorzinho, geralmente de café. Ou melhor, essa xícarazinha menorzinha, geralmente de café. Alright? Teapot, que é o bule de chá. Coffee pot. Olha só como eu tô pronunciando, pessoal. Coffee, pot. Olha o P, pot. Coffee pot. Alright? Tem detalhe, né? Tenta pronunciar dessa forma. Essa é a forma correta. É assim que eles pronunciam. E aí, depois disso, nós temos milk jug, que é uma jug, é a jarra. Jug, a jarra, ok? Então, a jarra de leite ou creamer, alright? E aí, last but not least, por último, mas não menos importante, nós temos aqui sugar bowl, que é o potinho ali de açúcar, alright? Awesome! Então, pessoal, até aqui nós falamos sobre toda a louça, os talheres de um restaurante. Aí daqui em diante nós vamos falar sobre os métodos de cozimento, ok? Então, olha só que interessante. Na verdade ainda tinha essa parte aqui do crockery. Sorry.
Então vamos terminar aqui, e aí a próxima são os métodos de cozimento. Perfeito. Então aqui nós temos other. These items are commonly used in restaurants. Então esses itens são normalmente utilizados no restaurante, ok? Quais itens são esses? Tray stand, ok? É como se fosse uma mesinha. Tray é bandeja. E aí é um suporte ali, ok? Esse tray stand, right? Para de repente colocar ali o prato, enfim, alright? Você tem wine bucket stand, aqui para você colocar o vinho, né? Às vezes coloca um gelo aqui e você coloca o vinho ali dentro. Então, wine bucket stand, alright? Depois aqui, tray, que é a bandeja, geralmente a comida vem numa tray, não é? Se você vai a um fast food, você sempre recebe ali uma tray. E aí você tem aqui service plate, um prato aí de serviço. Não sei exatamente para que ele pode ser utilizado, mas enfim. Bread basket, ok? Bread basket, o cesto de pão. Aqui abaixo nós temos o tablecloth, ok? Que é a toalha de mesa. Depois nós temos napkin ou serviette, que é o guardanapo. E aí, pessoal, aqui depende do lugar. Às vezes, para onde você vai, o pessoal chama mais. Geralmente, eu acredito que napkin seja mais comum, mas serviette pode acontecer de você. Quer dizer, você pode visualizar isso também. Você pode se deparar com uma experiência, com uma situação dessa, ok? Awesome. E aí aqui nós temos plate mat. O que é esse plate mat? É esse descanso de mesa aqui, ó, onde os pratos são colocados, os talheres, alright? Plate mat. Stirrer. O que é esse stirrer? É um mexedor, ok? Acredito que às vezes você possa ter uma jarra longa e uma colher não é o suficiente. Então você pode utilizar esse stirrer para mexer ali, para misturar de repente o açúcar, alright? E aí você tem o coaster. Coaster é aquele descanso, é um descanso de copo, na verdade. Você tem pode ser beer mat, que também tem o mat também, né? A mesma palavra, mat e beer mat. Então, descanso de copo ou coaster também pode ser chamado dessa forma, right? Agora sim, vamos para os métodos de cozimento. Cooking methods, alright? E aí aqui, o que nós temos? Restaurant customers often ask how a dish is prepared or cooked. Então, os clientes de um restaurante geralmente perguntam como um prato é preparado ou como ele é cozido, como ele é feito. E aí você pode falar para o seu cliente: Here are some of the main methods of cooking food. Então aqui estão alguns dos principais métodos de cozimento de comida. Alright? Então nós temos aqui boiling. Food is cooked in deep boiling liquid, water, stock, wine, etc., in an open or covered saucepan. Qual o ponto aqui, pessoal? Fervura, ok? É ferver, ferver fortemente, ok? E aí pode ser dentro da água, dentro de um vinho, talvez, mas é ferver. E aí você tem o boiling, um outro método é o simmering. E qual a diferença? No simmering, a comida, o alimento vai começar a ferver, mas é um ferver assim bem de leve, tá? No boiling, são aquelas bolhas, não é forte, está fervendo legal, right? Então essa é a diferença do boiling para o simmering. E aqui tem a descrição: like boiling, but the liquid is kept just below boiling point. Olha só, in an uncovered pot. Então aqui, como a fervura
But the liquid, mas o líquido aqui, ele é mantido um ponto abaixo da fervura. Ele está quase fervendo, ok? Na panela destampada. Cool. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. E aí, então nós temos o steaming. Steaming. Isso aqui é a vapor, pessoal. Steaming, ok? Então, food is placed on a container and cooked in the steam from boiling water in a covered pan or steamer. Ok? Então, aqui basicamente é como se diz, nossa, me fugiu agora. Vapor, ok? Vapor, esse é o método de cozimento. Steaming no vapor. E aí você tem aqui stewing, stewing, stew, stewing. É um ensopado, ok? Quando você coloca ali os pedacinhos de legumes, pedacinho de carne e faz um ensopado, right? Cooking food in, cooking food in its own juices with a little additional liquid in a covered pan at simmering point, alright? Então, aqui ele está falando, né? Você tem uma panela coberta, tá no ponto ali de quase fervura, e aí os alimentos são cozidos no seu próprio suco, no seu próprio líquido, ok? Mas aqui também geralmente se adiciona água, tá? Então tem esse pontinho aí, mas é um ensopado, ok? Ok, então temos boiling, que é a fervura, simmering, que é a quase fervura, steaming, que é o vapor, e stewing, que é o ensopado, alright? Aqui nós temos o braising, ok? Que é a gente pode colocar como refogado, braising, refogado, ok? Pieces of food are first browned in a little fat, then cooked with some liquid in a closed pan, ok? É o refogado, alright? Em outras palavras, é o refogado. Ok, deep frying. Então, frying pieces of food in a deep pot or fryer with plenty of hot oil or fat. Então, aqui é a fritura, não é deep, é fundo. E fry é fritar. Então, é aquela fritura profunda. Sorry. Dependendo do alimento, não é? Às vezes, frango, você pode fritar dessa forma, pastel, enfim. Você faz dessa forma, ok? Com muito óleo, você mergulha lá o alimento e deixa ele fritando ali. Legal. Então, depois disso, nós temos sautéing, ok? O que é esse? É quando são postos muitos, como posso dizer, vegetais, talvez carne também, cortados bem pequenininhos numa panela, não é? Numa frigideira, geralmente, e aí você faz ali, você vai mexendo. Olha só, cooking small or thin pieces of food, ok? Pequenos ou finos pedaços de comida, in a little very hot oil or fat, com um pouco de óleo ou gordura muito quente. The frying pan is shaken constantly to stop the food from burning. Então, a panela é mexida constantemente para evitar que a comida se queime, alright? Então, esse é o sautéing. E aí você tem o flambéing. Olha só. Qual a diferença entre o sautéing e o flambéing? Flambéing, são aqueles pratos, né, pirotécnicos, onde se coloca fogo, né? Alright? After frying, então depois de fritar, alcohol is added to the food. Então o álcool é adicionado à comida, ao alimento. In the frying pan, na panela de fritura, and set on fire. Então é adicionado fogo. This gives
added flavor to the food. Isso dá um gosto adicional ao alimento. Alright? Então vamos passar aqui, nosso último slide. Nós temos pan frying, ok? Então, frying food in a little oil or butter using a frying pan over moderate heat. Então, aqui você vai fritar, não é? Utilizando um pouquinho de manteiga ou óleo, numa temperatura moderada. Alright? Legal. Aqui nós temos o broiling. Broiling ou grilling. Broiling, grilling. O que é isso? Esse é o churrasco, right? Esse é o churrasco, grilling. Cooking food like steak or fish, right? Então um bife ou peixe, over or under open heat. Okay? Pode ser sobre ou não é? De uma temperatura, como é que a gente pode colocar? Quer dizer, porque dependendo da situação, você tem, você pode fazer churrasco com uma tampa em cima, não é? Nesse caso aqui, pode ser tanto assim, como sem essa tampa, alright? Etc. Under the oven grill, ou on a barbecue, ou hot plate. Então aqui são algumas possibilidades, não é? Mas enfim, é o churrasco, grilling ou broiling, alright? E aí, depois desse, nós temos o roasting. Roasting. Cooking food like meat or poultry. Então, meat, carne, ou poultry, são aves, ok? Então, fazer, não é o alimento, cozinhar o alimento, como carne ou aves, with some fat, com alguma gordura, in a hot oven, num forno quente. Between 200 to 240. Olha só, então entre 200 e 240 graus. Degrees centigrade. Ok? Então, roasting. Aí qual a diferença do roasting para o baking? Roasting geralmente serão aves e carnes. O baking, como aqui está falando, ó, cooking food like cakes, bolos, pies, tortas, bread, pão, etc. In a closed oven at a temperature of between 120 to 240 degrees. Então, essa é a diferença. Um é mais para carnes e aves, o outro é mais para bolos, tortas e pães. Alright? Então, essa é a diferença entre roasting e baking. Alright! Wow! Legal. Então, pessoal, essa foi mais uma aula, ok? E aí, sempre lembrando, nós temos o material, o livro aí de inspiração desse curso. Caso você queira adquiri-lo, o link está na descrição. Assim como as aulas privadas, não é? Se você quiser treinar isso, criar diálogos dentro de um restaurante, porque existem diversas possibilidades. Então, na aula privada, nós vamos fazer isso juntos, ok? Essa é a diferença. Deixa eu tomar mais uma aguinha aqui. Então, temos o livro, temos as aulas privadas, aulas particulares, no caso. O link também está na descrição. Nós temos esse curso aqui que você está assistindo no YouTube. Nós também temos ele na plataforma da Hotmart. E aí você pode se perguntar, Albert, mas qual a diferença? Na Hotmart você vai ter um suporte mais rápido. Aqui você tem suporte? Também, mas não é a mesma coisa, né? Ali o pessoal está pagando, está investindo além do tempo, dinheiro também. Então ali nós tendemos a dar esse crédito, certo? E aqui, pessoal, tem um curso inteiro. Também não tem problema nenhum. Mas lá a gente vai dar o suporte mais rápido, porque você vai ter dúvidas, certo? O que mais? As atualizações. Então, o que for acontecendo, nós vamos disponibilizar lá. Eu tenho um aluno que está nos Estados Unidos agora, ele é server ou waiter, está trabalhando lá, então é uma fonte riquíssima de informação. E também nós disponibilizamos o certificado, ok? Pela plataforma da Hotmart. Então, essa é a diferença. E a coisa, R$ 149, pessoal. Você vai, às vezes, para uma balada, você gasta muito mais que isso.
Para além disso, nós também temos, caso você venha a participar de entrevistas em inglês, nós temos uma mentoria para te ajudar a passar nas entrevistas em inglês, para que você consiga esse tão sonhado trabalho, não é? Onde você vai falar inglês o tempo todo, onde você vai ganhar em dólar ou euro. Talvez você queira trabalhar embarcado, também existe essa possibilidade, mas você precisa passar na entrevista. Então, nós ajudamos nesse sentido também. O link está na descrição. E, por último, mas não menos importante, caso você seja o dono do restaurante, o supervisor, o gerente, queira que nós treinemos a sua equipe aí no seu estabelecimento, é só nos contatar que nós podemos conversar sobre essa possibilidade também, ok? Então, link também na descrição, caso você tenha interesse nesse tipo de ajuda, alright? Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Não deixe de assistir o próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre aves, não é? Sobre carnes de uma forma geral, mas aves, peixes, carne. Então vai ser muito interessante. Talvez o link já esteja até por aqui para que você possa assistir. Alright? Então, see you there. See you in the next video. Take care. Bye bye.